Olá, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, eu quero te entregar um presente. Essa aula que você vai assistir logo mais é exclusiva dos nossos mentorados e dos nossos alunos que participam das imersões presenciais. Na descrição terão alguns links para que você possa preencher testes de perfil comportamental, mas essa aula basicamente vai te entregar tudo aquilo que você precisa saber para ser um especialista no seu nicho. Então espero muito que você aproveite e que possa colocar em prática o quanto antes. Então preste atenção na aula que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então vamos, a partir desse momento a gente já está gravando o nosso bate-papo, então estou bem feliz da gente poder ter esse encontro, é o primeiro encontro depois da imersão, e o objetivo aqui é a gente desenvolver as ferramentas que foram faladas, mas não foram executadas, porque o grande objetivo da imersão é realmente uma troca mais voltada à parte técnica, comercial, às dinâmicas, roleplay. Mas isso aqui é um fator determinante para o pós-evento, porque, na verdade, a grande mudança que a gente precisa fazer não é durante o evento, não é durante a imersão. A grande mudança, ela acontece depois. Depois da imersão, quando nós vamos colocar em prática, quando a gente vai trabalhar isso no dia a dia. Então, o primeiro passo é a gente falar sobre os pilares que embasam a nossa autoridade, mas eu queria que vocês imaginassem o vendedor como um médico. Quando nós vamos a uma consulta ao médico, para ele fazer um diagnóstico, ele trabalha com perguntas. Então, ele faz perguntas e, baseado nas respostas que nós, enquanto paciente, damos, ele tem um diagnóstico. Depois que ele tem o diagnóstico, ele vai propor uma solução. Ou ele vai pedir para a gente se internar, se for muito grave, ou ele vai pedir para a gente comprar algum remédio, ou ele vai pedir para nós fazermos uma medicação lá no hospital, mas ele vai dar uma solução. E qual é o nosso instinto? É fazer exatamente aquilo que o médico está pedindo, sem questionar, sem duvidar, porque o médico, ele é uma autoridade. Ele exerce uma função de autoridade. A primeira coisa que a gente pensa, pô, o cara é médico. Ele estudou para isso. Ele sabe do que ele está falando. Ele conhece mais do que eu, ele faz isso todos os dias. E isso serve para qualquer profissão do mundo, inclusive a de vendedor. E ao longo da minha vida, eu fui entendendo o que eu precisava fazer para ser visto como uma autoridade, para que as pessoas entendessem que eu era um especialista de fato. E eu entendi que a gente precisava de alguns pilares para que a gente construísse essa autoridade. É aquilo que a gente falou na imersão também. Não adianta você saber, você precisa mostrar que sabe. Você tem que parecer. Existem muitos profissionais, inclusive na área de vendas, que eles sabem muito menos do que vocês. Só que parece que eles sabem mais. Então, eles acabam vendendo mais. No final das contas, quem aparece mais é quem vende mais. Quem parece ser mais, vai vender mais. Agora, onde é que está o cara fora da curva? O cara fora da curva é aquele que encontra o nível de conhecimento que ele tem, ele junta a técnica, a fome, a vontade, com a percepção do cliente. Ele não só é uma autoridade, como ele demonstra ser uma autoridade. Então, novamente, ao longo desses 15 anos desenvolvendo vendedores, me desenvolvendo como vendedor, criando times comerciais, formando gestores, eu entendi o que a gente precisava fazer para ser visto como uma autoridade pelo nosso cliente, para o cliente enxergar o vendedor como se fosse um médico, sem discutir, sem fazer ressalvas, somente fazendo aquilo que o médico pede. E os 4 pontos que a gente chama o quadrante do vendedor profissional é o mínimo que você precisa saber para ser uma autoridade. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, conhecimento estratégico. Aqui eu estou falando de negócio. Eu preciso conhecer a empresa que eu trabalho como um negócio. E aqui eu estou falando de construção de missão, visão, valores, propósito, cultura, o que eu permito, o que eu não permito, o que pode fazer, o que não pode. Depois eu preciso conhecer do meu produto, mas focando em benefícios e não em característica. E por último, a gente vai trabalhar no mercado e os concorrentes. O Jordan Belfort, que é o lobo de Wall Street, no livro dele, Os Segredos do Lobo, ele fala que para ele entender um vendedor como um profissional,
Esse vendedor precisa ter 3 conhecimentos. Conhecer a si mesmo, conhecer a sua empresa e conhecer o produto. E é o que a gente traz aqui, mas eu tenho certeza que todo vendedor já ouviu o seguinte: não é que eu não gostei do teu produto, é que o teu concorrente está mais barato. E se eu não conheço o meu concorrente, se eu não conheço o mercado, eu não vou ter como quebrar essa objeção. Eu não vou ter como ajudar e conduzir o cliente a tomar a melhor decisão, porque eu não conheço o meu concorrente. Então, com a quantidade de informações que nós temos hoje, é muito difícil que algum cliente chegue com você sem ter pesquisado o concorrente ou sem ter conhecido algum concorrente. Então, se eu conheço, enquanto cliente, os teus concorrentes e você, enquanto vendedor, não conhece os teus concorrentes, eu, enquanto cliente, sei mais do que você. Se eu sei mais do que você, eu não passo confiança. O vendedor não passa confiança para o cliente. E não existe relação de venda sem relação de confiança. A gente só faz negócios com quem a gente confia. Então, o primeiro passo desse primeiro encontro é a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. A base da nossa autoridade começa por nós mesmos. E aí a gente vai para um entendimento inicial. A mudança acontece na tomada de consciência. Eu não tenho como mudar aquilo que eu não sei o que precisa ser mudado. Eu só consigo melhorar alguma coisa quando eu corrijo o que precisa ser corrigido. Então, é um aprofundamento sobre eu mesmo. E aqui eu quero deixar claro que não vai ser um papo de coach, não vai ser um papo esotérico, a gente vai fazer isso de maneira prática e a gente vai sair daqui com um plano de ação. Mas eu preciso primeiro, para saber onde é que eu quero chegar, eu preciso saber onde é que eu estou. Imagina que que a gente quer ir ao centro da cidade. A gente sabe onde quer chegar no centro. Mas se eu não sei onde passa o ônibus, eu nunca vou chegar. A nossa jornada é basicamente isso. Eu talvez até sei onde é que eu quero chegar como vendedor, eu sei quanto eu quero vender, eu sei qual é a minha meta, só que eu não sei o que eu preciso fazer para chegar lá. E o primeiro passo para eu saber o que precisa ser feito é eu conhecer os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que eu preciso desenvolver, o que eu já sou bom. E a gente vai para o primeiro exercício do nosso material, que é o teste de estilo de comunicação para vendas. Inclusive, eu já mandei lá no grupo um teste que a gente preparou pelo site de maneira digital, e aí você já tem o resultado dentro daquele teste. Algum de vocês conseguiu fazer o teste? Se conseguiu, só coloca um joinha aí para eu saber. Beleza. Eduardo conseguiu, Diego conseguiu, Valéria fez, bacana. Nayara, depois faz lá 2 minutinhos que tu consegue fazer. Então, a gente tem esse teste dentro do nosso manual, mas a gente quis facilitar e colocou dentro do site. Está disponível lá também o link. Beleza, Nayara fez também. Então, aqui é o primeiro ponto. Aquilo é uma ferramenta de reconhecimento do estado atual. É saber um pouco mais sobre mim. E por que é importante eu entender qual que é o meu estilo de comunicação? Esse teste, ele é baseado no modelo DISC, e a gente fez uma adaptação para um processo de vendas. Então, quem já fez um teste DISC entende que ele é um perfil comportamental. O que eu quero que a gente entenda aqui, pessoal? Que muita gente acredita que um teste como o DISC, como o que a gente fez agora, ele é algo imutável. Ele não muda nunca. Mas todo teste muda com o passar do tempo. Todos nós temos todas essas características: direto, empático, planejador e analítico. Todos nós temos isso. É como os sentidos do ser humano. A não ser que você tenha alguma deficiência auditiva, visual, algo assim, mas em condições normais, todo mundo tem visão, audição, olfato, tato e paladar. Só que a gente tem um teste de canal sensorial. Existem pessoas que são mais ligadas ao que ele vê. A gente diz que eles são visuais, então eles são estimulados pelas coisas visuais. É o cara que está ligado muito mais a uma questão estética, estrutura. Existem as pessoas que são auditivas, que são muito mais preocupadas em ouvir aquilo que você está falando. Geralmente são as pessoas que gravam, tem que falar corretamente. Se tiver muito barulho no ambiente, ela não vai conseguir prestar atenção na tua apresentação. E tem visual,
auditivo, e tem as pessoas que são mais ligadas em relação ao sentimento, ao toque. Elas têm uma sensibilidade maior ao olfato, ao tato e ao paladar. Então, todos nós temos tudo isso. Todos nós somos um pouco direto, um pouco empático, um pouco planejador, um pouco analítico. Só que o teste ele serve para dizer qual que é o local que tu tem maior sensibilidade. Só que pode ser que você passe por alguma situação na sua vida daqui a um mês e que se você for fazer esse teste novamente, vai dar um resultado completamente diferente. Porque dependendo do impacto que a gente tenha na nossa vida, os resultados dos testes também vão mudar. Porque tem muita gente que fala assim, Laíra, eu sou assim mesmo, eu sou direto, eu falo na cara, porque eu já fiz o teste e diz que eu sou dominante do DISC. Cara, o resultado do teste não é uma muleta, não é uma desculpa para a gente ser mal educado. Então, tem muita gente que usa isso como muleta e eu queria que vocês tivessem muito cuidado com isso. Mas sim, ele é um fator que vai te direcionar ao que você precisa melhorar, ao que você pode desenvolver. Então, todo mundo que já fez o teste, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, e ele está na página 3 do nosso manual. O grande objetivo é descobrir qual que é que eu estou mais sensível naquele momento. Como que o meu canal de comunicação predominante pode impactar positivamente ou negativamente o meu processo de vendas. Então, quando a gente for fazer, aqui todo mundo já fez, mas para quem for fazer novamente daqui a um tempo, primeira coisa, todo teste que nós formos fazer, principalmente teste de comportamento ou de análise de habilidades e características, se você pensar muito para responder, tu acaba ativando o senso crítico e a resposta não vai ser a mais fiel à realidade. Então, geralmente, a resposta correta é aquela que vier primeiro na tua mente. Olhou a pergunta, a primeira resposta que vier, já responde. Porque senão tu vai ativar o senso crítico, pode não ser a resposta real, certo? Então, a gente vai escolher aquela característica que mais representa a gente em determinada situação. Então, as perguntas são situações que ocorrem no dia a dia do vendedor. Já falei para não pensar demais, responder com sinceridade e rapidez. E, ao final, ele vai dar o perfil, o estilo predominante. E aí vocês vão ter dentro do próprio manual um guia de ponto forte, os riscos, estratégias de crescimento, pontos de desenvolvimento, como é que você pode se comunicar em determinadas situações. Então, como vocês já fizeram, depois olha lá no manual e você tem diversos apontamentos lá, diversas características para serem trabalhadas. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente já entende um pouco mais de como a gente se comunica e como a gente age. O que é importante disso aqui também, pessoal? Quando a gente se conhece, fica mais fácil para a gente reconhecer o outro. Então, por exemplo, a pessoa que é mais analítica, geralmente são pessoas ligadas a dados. Elas precisam de acesso a informações, elas precisam ver dashboard, elas gostam de ver planilhas. Então, se eu entendo que o meu cliente também pode ser analítico, eu vou trabalhar a minha prestação comercial focada em dados. Se eu entendo que o meu cliente ele tem um perfil parecido com o meu, então ele pode ser planejador, eu vou trabalhar muito mais como a gente vai desenvolver para que ele alcance os resultados dele. Vou trabalhar as metas, eu vou contar como que a gente vai alcançar em determinado prazo, porque a gente está fazendo planejamento ali. Se o meu cliente é mais direto, eu não vou ficar fazendo rodeio. Eu vou direto ao ponto, eu vou ser objetivo. Eu não vou ficar contando história para ele para apresentar o meu produto. Eu vou dizer exatamente o que ele precisa ouvir. Se ele for empático, não. É o contrário. Aí eu vou precisar contar uma história, vou precisar me conectar muito mais, eu tenho que encontrar coisas em comum. Então, eu me reconhecendo facilita com que eu reconheça o outro. Vamos seguindo? Então, a gente já falou sobre o primeiro processo. Então, quando você quando você responde ao teste, como é que eu vou saber, Leire, qual que é a característica predominante? Aquela que a resposta se repetiu mais vezes. Então, direto são as respostas A, empático as respostas B, planejador as respostas C, analítico as respostas D. Então, se a maioria das respostas que você teve foram as opções A, então, provavelmente, você tem um perfil de comunicação mais direto. Você é rápido no raciocínio, direto na solução. Se a maioria das suas respostas foram na alternativa B, você é empático. Você conquista o seu cliente pelo carisma e cria uma conexão rápida.
Se a maioria foi C, você gosta de rotina, cumpre processo e valoriza segurança. Você é planejador. Se a resposta for D, analítico, detalhista, técnico e focado em dados. Então, isso é a forma como eu me comunico. Como eu tenho que me comunicar com o meu cliente? Baseado no perfil dele. Leila, mas eu vou dar o teste para o meu cliente responder? Não. Existem muitas formas de você descobrir qual que é o perfil predominante do teu cliente. Mas o que você vai se conectar melhor, provavelmente tem um perfil parecido com o seu. Porque quando há uma conexão natural, eu costumo me relacionar com pessoas que têm gostos e características parecidas com as minhas. Existem formas de você descobrir porque o teu cliente lhe dá dicas visuais, dicas verbais. Então, você consegue avaliar na linguagem corporal dele. Então, se tu está contando uma história e ele está assim, agoniado, parece que ele está esperando terminar logo, provavelmente tem um cara direto. Percebeu isso? Já muda a tua comunicação. E assim por diante. Mas no manual a gente tem outras dicas que vocês podem trabalhar. Galera, até aqui vocês estão comigo? Se estiver comigo aí, só faz o sinal de joinha para saber se está tudo certo. Maravilha, Nayara, Eduardo, Diego, beleza, Luciana, Valéria. Maravilha, Valéria. Pessoal, um ponto, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha, que eu vou entender que vocês querem perguntar alguma coisa, e eu vou abrir para vocês poderem também ativar o microfone e falar alguma coisa, beleza? Galera, eu vi que tu levantou a mão aqui, quer falar alguma coisa? Não, Lairi, foi sem querer, eu ia fazer o outro. Sem problema. Desculpa. Tudo bem. Pode prosseguir. Não, que isso. Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai para a roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta também de reconhecimento de estado atual. Apesar de ser muito usado no processo de coaching, mas a roda da vida ela teve início na administração. Então, quando você não sabia por onde começar e você precisa criar uma mudança de cultura na tua empresa, tu precisa criar um planejamento, mas está tudo muito bagunçado, tu não sabe qual é o direcionamento que tu tens que fazer, tu inicia pela roda da vida, que a roda da vida ela vai te dar um caminho daqueles pontos que precisam de maior atenção. Então, quem já fez roda da vida já sabe como é que funciona, mas essa é uma roda da vida do vendedor. Em lugar nenhum vocês vão ver isso. Isso foi uma roda que a gente criou para o método de conversão e ela vai trabalhar em alguns pontos de atividade do vendedor. Então, o que ela vem trazer? Os pontos de autoconhecimento, conhecimento sobre a empresa, conhecimento sobre o produto e serviço, conhecimento sobre o mercado, que foram os 4 pontos que nós falamos para eu gerar autoridade, mas ele também vai trazer técnicas de venda, gestão de tempo e rotina, geração de lead, comunicação e escuta ativa, inteligência emocional, mentalidade de crescimento, orientação a metas e resultados e relacionamento com o cliente. Tudo aquilo que engloba o dia a dia do vendedor, as tarefas e as habilidades que ele precisa desenvolver. Então, novamente, pessoal, ao fazer a roda da vida, a gente precisa ter agilidade e sinceridade. Vocês estando com o manual em mãos, e eu espero que vocês estejam, a gente vai fazer isso agora mesmo. Eu vou ajudar vocês nesse sentido. Então, a roda da vida está na página 11 do manual, e aqui ele vai ter, cada ponto desse aqui, que eu estou destacando, ele representa um daqueles setores que a gente comentou ainda há pouco. Esse aqui, por exemplo, é o relacionamento com o cliente. E aí você vai olhar para o teu manual de vendas na página 11 e você vai ver que tem ali um direcionamento em relação ao relacionamento com o cliente. Então, ele está aqui o seguinte, deixa eu até achar aqui para falar para vocês. Tá. Capacidade de gerar confiança, fidelizar e encantar os clientes. É isso que quer dizer esse relacionamento. Ele também está no manual. E aí você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses setores. Sendo quanto mais próximo de 1, pior está a tua situação, mais próximo de 10, melhor está a tua situação. Isso a gente vai fazer para cada um. Relacionamento com o cliente, orientação a metas e resultados, mentalidade de crescimento. Laíri, o que quer dizer mentalidade de crescimento? Você vai lá no manual de vendas e na página 10 e 11 está dizendo o que você precisa saber. Então, tem uma parte ali de autoconhecimento. Autoconhecimento, clareza sobre seus pontos fortes, fracos, valores e propósitos de vida e carreira. Ele está na página 10. Então, metade está na página 10 e metade está na página 11. Beleza? Vamos dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me acionar.
Quem não está com o manual agora em mãos, fica tranquilo, depois faz, mas aí a gente espera esses 2 minutos para quem está com o manual fazer. Beleza? Qualquer dúvida, só abre o microfone que eu estou aqui com vocês. Fala nisso, quem é que está com o manual na mão? Só faz o joinha assim para eu saber. Que vai que ninguém tá, a Valéria tá, a Luciane tá, beleza. Tranquilo. O Eduardo tá, aí então perfeito. Então vou aguardar esses 2 minutinhos, tá? Qualquer dificuldade, só me avisar. Diego, ok. Eu vou deixar minha câmera desligada só para não sobrecarregar o sistema. Maravilha, Nayara, sem problema. A gente aguarda só esses 2 minutinhos para o pessoal fazer e aí depois tu compartilha com a gente. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém precisa de alguma ajuda? Precisar só levantar a mão aí, ou então pode abrir o microfone e falar, tá? Quem for terminando, só faz o joinha aí para eu saber que vocês já finalizaram, tá? Por favor. Beleza, Diego. Diego, tu pode compartilhar com a gente aqui nos comentários? Pode só escrever nos comentários qual foi o ponto que tu teve as maiores notas? Com mais próximo de 10 ou que chegou em 10? Só escrever no comentário aí pra gente. Boa. Valéria, tudo certo? Conseguiu fazer? Eduardo, Luciana, a Nayara tá sem, né? Daniele conseguiu fazer também, Dani? Não sei se está com o manual também, irmãos. Bom, o Diego, que os melhores pontos dele foi a mentalidade de crescimento, orientação de metas e resultados e conhecimento sobre a empresa. Perfeito. A Luciana está fazendo ainda. Diego, pode compartilhar aí pelo menos um ponto que tu viu que tu precisa melhorar, que a nota foi baixa?
Então, o Diego disse que precisa melhorar a inteligência emocional, essa desgraça. Dá pra perceber, Diego. Geração de lead também foi baixo, mas é porque não faz essa função. Perfeito. Luciana, consegue compartilhar com a gente pelo menos uma coisa que está bacana e uma coisa que precisa melhorar? Só escrever aí nos comentários, tá? Mas inteligência emocional é difícil mesmo, Diego. Autoconhecimento foi um ponto forte da Luciana. E gestão do tempo. Gestão do tempo também é bem complexo da gente trabalhar. E eu gosto de dizer, Luciana, que é muito mais uma gestão de tarefas do que de tempo. Porque o tempo é uma coisa muito democrática, né? Todo dia vai ter a mesma quantidade de horas e de minutos. Mas as tarefas não. Geralmente, a gestão de tempo, a gestão das tarefas, a gente tem dificuldade porque a gente não consegue saber o que é prioridade, o que é urgente e o que é circunstancial. Então, a gente tem 3 tipos de tarefa e as tarefas não vão acabar nunca. Sempre a gente vai ter novas tarefas para fazer. Mas eu tenho tarefas que são importantes, que eu preciso fazer e que não pode abrir mão. E é por isso que a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa conhecer a nossa empresa, conhecer o produto e conhecer o concorrente, porque baseado nesse conhecimento a gente vai entender o que é importante fazer todos os dias. A gente vai ter as tarefas urgentes, que na maioria das vezes a gente não espera fazer aquilo, mas acontece. É uma coisa urgente, tem que resolver agora. E a gente acaba fazendo um trabalho de bombeiro, que é ficar apagando fogo o tempo todo. Então, às vezes, a gente se programou para fazer uma prospecção. Já te dou aqui a palavra, Carlos. A gente se programou para fazer uma prospecção. A gente tirou segunda-feira, de 8 a meio-dia, eu vou ligar para um monte de cliente aqui que ficou de responder no mês passado, não respondeu. Se programa para fazer isso. Aí acontece uma coisa muito urgente, que deu um problema com o cliente X, tu tem que emitir nota fiscal, tu tem que ligar para o contador, tu tem que fazer isso. Aí tu deixa de fazer aquilo que é importante para fazer uma coisa que é urgente. E aí também tem o tempo que a gente tira para tarefas circunstanciais, que não vão ajudar em nada, que não servem para nada. Acho que a gente está fazendo ali. Jogando papo fora, conversando sobre o jogo de ontem, falando sobre a novela, enfim. Então, existem formas da gente melhorar isso, estabelecendo prioridade. Luciano, tu levantou a mão sem querer ou quer fazer alguma pergunta? Algum comentário, qualquer coisa? Não, foi sem querer, ia mandar palminha e eu levantei a mão, sem querer. Sem problema. Então, vamos lá. Acredito que todo mundo já tenha finalizado. Então, novamente, a roda da vida é para saber por onde eu começo. A gente vai ter sempre muita coisa para fazer, a gente sempre vai ter muitos problemas para resolver. Mas quando eu faço e eu utilizo essa ferramenta, eu vou ter noção do que é prioridade para mim. Qual que é a prioridade, galera? Aquilo que você teve a menor nota. Só que não quer dizer que você tenha que melhorar nisso. Como assim, Leila? Tu não falou que a gente precisa melhorar aquilo que a gente entende que não está bom? Eu posso delegar. Eu não preciso necessariamente ficar bom nisso, eu posso delegar. Por exemplo, eu falei para vocês algumas vezes já que todo dia eu tiro pelo menos 30 minutos para estudar sobre vendas, todo dia. E há algum tempo eu entendi que um posicionamento digital era muito importante para mim. E eu estava pecando muito nisso. Meus vídeos não tinham nenhuma qualidade, melhorou agora, mas não tinham qualidade, eu não tinha constância de gravação de conteúdo, eu gravava conteúdo que vinha na minha cabeça, sem nenhum planejamento, sem nada, entendi que isso era importante. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Comprei um monte de curso para estudar sobre marketing digital, sobre estratégia. Apesar de ter pós-graduação, tenho uma especialização em marketing, mas não é minha especialidade. Minha especialidade é venda. São coisas diferentes, apesar de trabalharem juntas. Então, tentei estudar, tentei aplicar, eu não consegui. Ou porque eu tinha outras prioridades, ou porque eu tinha outras atividades para fazer, ou porque eu não soube como fazer, enfim. Só que é um ponto que eu preciso melhorar, e eu reconheci isso. Eu não estou conseguindo melhorar. O que eu faço? Eu delego. Aí eu contratei uma agência de marketing para fazer isso para mim. Então, eu preciso reconhecer e tomar uma decisão. Porque possibilidades eu tenho várias. Eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso contratar alguém para fazer. A grande questão é, o que vai ser feito?
Porque quando a gente reconhece que tem um problema, a gente abriu uma feridinha, a gente abriu uma ferida. E a cada dia que passa que a gente não resolve esse problema, parece que a gente está enfiando o dedo na ferida, assim, girando. Então, toda ferida que é aberta precisa ser fechada. A gente utilizou duas ferramentas de autoconhecimento, que a primeira foi o teste de estilo de comunicação, para saber como é que eu me comunico, o que, que eu posso fortalecer, o que, que eu posso melhorar. E agora, por onde começar? Com a roda da vida do vendedor. Então, eu abri uma ferida, preciso fechar. Como é que eu fecho essa ferida? Tomando decisões. Então, já perguntei para vocês as áreas que vocês destacaram, é importante refletir depois, pelo menos 3 áreas que você foi muito bom, 3 áreas que você precisa desenvolver, mas agora a gente vai para um plano de ação. Quais são as ações práticas que a gente pode fazer para evoluir, pelo menos no próximo mês, nas próximas 4 semanas? Agora, a gente vai executar um planejamento. O que, que eu vou fazer com tudo isso? Agora tem um monte de informação. O que, que eu vou fazer com essas informações? A gente vai para a página 12 do nosso manual. Deixa eu confirmar se é a página 12 mesmo. Sim, começa na página 12, que é um plano de ação. A gente vai, na primeira coluna, colocar a área de melhoria. Então, por exemplo, o Diego disse que a área de melhoria dele era inteligência emocional. Então, ele vai colocar a área de melhoria e inteligência emocional. Aí a gente vai colocar na coluna ao lado a ação que a gente vai tomar para melhorar isso aqui. Então, o Diego tem várias opções. Ele pode fazer terapia, ele pode assistir alguns vídeos de inteligência emocional, pode fazer um curso de inteligência emocional, ele pode conversar com pessoas que já passaram por esse problema que ele conhece, enfim, ele tem várias possibilidades de ação. Aí ele vai ter que escolher uma dessas, apenas uma dessas. E ele precisa colocar um prazo, que é a terceira coluna. Porque é aí que muita gente engata. A gente conhece o problema que tem, a gente conhece opções para resolver esse problema e a gente até decide como resolver. O próximo passo que é difícil. Quando? Se não tiver dia e hora para acontecer, não é um plano de ação. É um sonho. E a gente tende a protelar, porque o nosso cérebro ele é feito para deixar a gente confortável. E tudo aquilo que exige uma mudança é desconfortável. Aí vem as formas que o nosso cérebro tem de sabotar a gente. Pô, mas para que fazer isso, cara? Talvez isso nem é tão importante. Pô, mas para que trabalhar em inteligência emocional, Diego? Pô, a Movete já bate meta direto. A minha empresa já bate meta, eu tenho bons vendedores. Isso não precisa, não. Porque o teu cérebro vai trabalhar para isso. Agora, quando tu coloca dia e hora para fazer, tu não precisa de motivação. Tu vai lá e faz. É como a gente diz, quem faz o que quer, adolescente mimado. Adulto faz o que tem que fazer. Então, quando tu tem um prazo, dia e hora, tu só vai lá e faz. É só executar. E aí a gente vai colocar o resultado esperado. Então, o que, que eu espero fazer? Eu espero ter um autocontrole melhor, eu espero discutir menos, eu espero, enfim. Isso pode ser para geração de leads, eu até coloquei o um exemplo aqui. Então, minha área de melhoria é geração de leads. Qual que é a ação que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de prospecção toda semana. Qual é o prazo? Toda segunda-feira eu vou fazer isso. Não coloque só dia, coloque hora também, tá? Segunda-feira, 8 horas da manhã, de 8 às 10. É isso que eu vou fazer. Qual é o resultado? Ter sempre 20 leads novos toda semana. Eu coloquei 20, que é muito pouco, tá? É só como um exemplo. Posso colocar ter 20 leads novos por dia durante a semana. Enfim, então, preciso que vocês façam esse plano de ação também. Acredito que vocês já entenderam. Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem pelo menos um plano de ação, para vocês compartilharem com a gente esse plano de ação. E depois vocês vão colocando os outros, que ao longo do tempo vão surgindo mais. Beleza? Só um minutinho para vocês compartilharem com a gente, tá?
Alguém conseguiu fazer, pessoal? Pelo menos uma ação já? Luciana, escreve aqui no comentário qual foi a área de melhoria, qual é a ação que você vai fazer, o prazo e o seu resultado esperado, por favor. Nos ajude contribuindo. Quem mais tiver feito, pessoal, também compartilha aqui com a gente, coloca nos comentários. Às vezes a gente está travado, e aí a gente vê um exemplo de outra pessoa. Vamos lá, o Diego. Inteligência emocional é a área de melhoria. A ação, fazer curso e mentoria já começou. Massa, Diego. Prazo, 12 encontros. Ok. Resultado, não deixar coisas que não controlam me dominarem. Perfeito, Diego. Maravilha, cara. Ótimo. Parabéns por já ter dado o primeiro passo. E tá te ajudando, Diego? Ter dado esse primeiro passo? A Luciana, área de melhoria, gestão do tempo. Ação, estudar sobre métodos de organização do tempo. Prazo, amanhã às 14 horas. Resultado, produtividade. Beleza. Aí, Luciano, eu quero te dar uma sugestão. Na ação, estudar sobre métodos de organização do tempo, quanto mais específico tu for, melhor. Então, vamos lá. Vamos entender que tu ainda não sabe como tu vai estudar. Se tu vai estudar no YouTube, se tu vai comprar um curso do fulano, do Beltrano, se tu vai te escrever alguma coisa, enfim. Então, como é uma coisa que exige uma atividade antes, primeira coisa, coloca a primeira atividade. Então, vamos entender que você ainda não sabe, tá? Com quem você vai estudar. Então, você vai colocar ação. Pesquisar sobre cursos de gestão de tempo, gestão de tarefas e atividades. Quando? Amanhã às 14 horas. Porque aí tu tem a ação anterior. A primeira ação sempre é a mais importante. Aí, beleza. Já pesquisei, deu 2h30, já sei com o que eu quero fazer, pesquisei, o cara é uma autoridade, pô, essa menina arrebenta nesse assunto, beleza, tomei uma decisão. Tu já fez uma ação. Qual é a próxima ação? Me inscrever. Caramba, eu não tenho como pagar agora, mas eu vou receber amanhã. Então, eu vou colocar uma outra ação. Amanhã, depois das 18 horas, que eu já tenho recebido, eu vou fazer minha inscrição no curso. E assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Acho que deu para pegar. Então, o que a gente já fez até agora, tá, pessoal? A gente já percebeu quem nós somos como comunicador? Eu preciso entender aqui quais são os meus valores inegociáveis. Isso aqui está na página... Deixa eu procurar aqui do manual. Está na página 13. São perguntas que a gente precisa responder. Primeira pergunta, quem sou eu como comunicador? E aí, quem já fez o teste já tem até uma base bem sólida ali, já tem praticamente uma resposta definida. Quais são os meus valores inegociáveis? O que é o valor, pessoal? É a forma como a gente é criado. O valor está ligado à nossa raiz, à nossa criação. Tanto para mim, enquanto ser humano, quanto para uma empresa. Quais são os valores negociáveis de uma empresa? O que essa empresa não abre mão? Vamos entender que essa é uma empresa que não abre mão de tecnologia. Uma empresa tecnológica que tem que trabalhar somente com fatores tecnológicos. Isso é um valor, está enraizado na empresa. Então, quando eu vou fazer um processo seletivo de um vendedor para essa empresa, por exemplo, eu preciso contratar um vendedor que também esteja ligado à tecnologia. Não faz sentido eu contratar um cara que, tem uma ótima persuasão, uma ótima linguagem corporal, se comunica muito bem, mas não sabe fazer uma planilha de Excel. Não faz sentido. O valor desse vendedor não é compatível com o valor dessa empresa. E a gente, enquanto vendedor, enquanto ser humano, tem coisas que não abre mão. Vamos entender que eu, enquanto vendedor, eu não abro mão, para mim é inegociável eu oferecer uma coisa para o meu cliente que eu sei que não vai ajudar ele. Isso é um valor negociável para mim. Então, eu não empurro venda para o meu cliente que eu sei que não vai ajudar. Então, é isso que a gente precisa definir. O que eu não abro mão? Imagina que você é dono de uma empresa e se algum outro vendedor
tem uma atitude que você demitiria ele por essa atitude, isso é um valor inegociável seu. Então, muito se fala de cultura empresarial, muito de cultura da empresa, e, cara, se for procurar pela literatura, tem um monte de coisa que fala o que é cultura. Para mim, o que é cultura? É como você contrata, como você treina, como você remunera e como você demite. Quando eu contrato alguém, eu estou dizendo o seguinte para toda empresa: olha, os valores que esse vendedor carrega são os valores que eu preciso aqui na empresa, bate com os valores da empresa. Quando eu demito alguém, eu estou falando para o meu time, é esse tipo de atitude e comportamento que eu não abro mão aqui na empresa. É isso que eu não aceito. Então, eu também, enquanto vendedor e enquanto ser humano, preciso ter também clareza sobre os meus valores. Terceiro, qual que é o meu propósito a vender? Isso aqui é uma pergunta que é muito difícil. E quando eu faço isso em palestras, treinamentos, workshops, a maioria das pessoas fala assim para mim: eu preciso, o meu propósito de vender é porque eu preciso pagar minhas contas, pagar meus boletos. Tá certo, a gente precisa pagar os nossos boletos. Mas, se eu comprar alface na Ceasa e vender no Sinal, eu também posso pagar meus boletos. Por que, então, que você decidiu trabalhar vendendo o que você vende? Por que você decidiu fazer o que você faz? Porque existem várias formas de você pagar o boleto. Por que você decidiu fazer isso? O meu propósito tem que estar ligado à transformação que eu quero causar nas pessoas. E eu falo isso para vocês como alguém que a maior parte da vida vendeu para ganhar dinheiro. Meu único objetivo era esse. Só que não é todo mês que a gente vai ganhar dinheiro como vendedor. E o primeiro mês que eu não ganhei dinheiro como vendedor, eu me senti vazio. Eu falei, cara, isso não é para mim, eu tentei, é muito difícil, e esse negócio de vender é para quem tem dom. Eu tinha esse pensamento. Só que aí eu entendi que a minha função ali não era eu ganhar dinheiro. Eu sei que parece clichê, parece papo furado, parece papo de coach, mas a minha função, o meu propósito enquanto vendedor é me colocar como contribuição. Como é que eu ajudo o meu cliente a resolver algum problema, alcançar algum sonho, a diminuir tempo, diminuir esforço, ganhar mais dinheiro, não deixar ele perder dinheiro? Porque quando eu consigo fazer isso, meu propósito está ligado a isso, eu vou ganhar dinheiro. Porque quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu vendo, mais eu cobro, porque eu começo a ter cases. Enfim, então todo mundo precisa pagar conta. Agora, precisar é diferente de querer. Precisar, todo mundo precisa. Querer vender é uma outra coisa. Então, entende qual que é o seu propósito ao vender? Quarta pergunta. Quais são os meus pontos fortes e os pontos de atenção? A gente já fez isso na roda da vida. É só você pegar o que você teve como os nossos maiores pontos fortes e nossos menores como ponto de atenção. Quinta e última pergunta que você precisa preencher para finalizar essa primeira etapa do nosso mínimo que você precisa saber para poder ser uma autoridade, que é o autoconhecimento. Qual é a imagem que eu quero transmitir como vendedor? Como é que eu quero que o meu cliente me enxergue? Como que eu gostaria que as pessoas me enxergassem como vendedor? Como um cara parceiro? Como um cara que é muito técnico? Como um cara que ele é mais direto ao ponto, mais focado? É um cara que me ajuda a resolver os problemas? Enfim, como que você quer ser visto? Como autoridade? Eu não sei. Pense, porque essas perguntas são perguntas para que a gente reflita. São perguntas poderosas. Toda pergunta poderosa é aquela pergunta que faz a gente pensar, que faz a gente refletir. E em um primeiro momento, talvez eu não tenha a resposta. Mas eu preciso entender que a resposta existe. Ela está no meu inconsciente. Lembra quando a gente falou da imersão sobre os níveis de consciência que o ser humano tem? E que a gente falou também sobre a teoria do Daniel Kahneman, dos sistemas, sistema 1, sistema 2. Sistema 1 é aquele que eu ainda estou fazendo, me esforçando para executar, e o sistema 2 é aquele que eu já faço de maneira automática. O que eu faço de maneira automática está no meu inconsciente. Eu faço sem precisar pensar. Eu não penso para respirar, eu simplesmente respiro. Eu não penso para andar, como é que eu ando. Depois que eu estou muito tempo dirigindo, eu não penso para dirigir, vai automático. Só que apenas 5% da nossa atividade no dia a dia, a gente realiza de maneira inconsciente. consciente. 95% da nossa atividade está ali enraizada. Eu preciso ativar.
E como é que eu ativo? Fazendo perguntas. Mas não é qualquer pergunta. São perguntas capazes de gerar uma reflexão. Beleza? Então, façam-se essas perguntas e a gente já está chegando no final. Conseguimos passear por todas as ferramentas do primeiro quadrante. Agora, o que muda em como você se enxerga como vendedor? O maior objetivo dessas ferramentas é que exija que tenhamos uma mudança. A partir de agora que eu tenho nível de consciência maior, que eu pulei ali os meus níveis de consciência, que eu já tenho mais informações, que eu já me conheço mais, que eu já sei o que eu preciso melhorar como vendedor, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque, novamente, a mudança, ela não acontece na imersão, no método de conversão. Ela acontece depois da imersão. É aquilo que você faz. O meu trabalho de conduzir é o mais fácil. Difícil que vocês precisam fazer para colocar em prática todo dia. E é por isso que a gente precisa ter constância. Como é que eu saio do sistema 1 para o sistema 2? Repetindo. Mas não é uma repetição por repetição. Porque se eu estiver fazendo a primeira vez errado, eu vou repetir o errado. É o treinamento deliberado. O que é o treinamento deliberado? É o treinamento que eu corrijo sempre. Então, fiz uma vez. O que eu poderia fazer para melhorar isso aqui? A gente precisa viver com uma constante pergunta. Como é que pode ficar melhor? O que eu poderia ter dito que teria feito o cliente ter um interesse maior? O que foi que eu falei que fez o cliente desligar o telefone na minha cara? Aí a gente vai deliberando, a gente vai treinando e colocando melhorias, sempre. Para a gente finalizar, galera, eu tenho uma passagem da Bíblia, eu não sei se todo mundo é cristão, eu sou católico, e existe uma passagem em Provérbios, capítulo 20, versículo 5, que diz o seguinte: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então, as pessoas que se conhecem e que expõem isso, passam a ter discernimento, são as pessoas diferenciadas. Eu preciso ter conhecimento daquilo que me faz ser melhor e daquilo que, de repente, me faz ser pior. Independente do que eu exerça, mas principalmente na função de vendedor. Porque a gente tem um estigma, que é uma questão cultural, de que vendedor não é um cara que estuda, não é um cara que se prepara, não existe faculdade de vendas. Pelo menos no Brasil não existe faculdade de vendas. Ninguém cria o filho para falar assim, pô, esse aqui é o meu moleque, quando crescer vai ficar ouvindo não de cliente desaforado, vai levar a porta na cara, vai pegar um monte de gente e ligar o telefone na cara, isso aqui vai ser vendedor. Ninguém cria filho para isso. Mas a gente geralmente se encontra na profissão de vendas por já ter exercido alguma coisa parecida, ou porque o destino levou a gente para isso. E às vezes a gente não sabe por que está trabalhando com vendas, mas a partir do momento que a gente cria consciência, que a gente tem conhecimento, a gente precisa trazer isso à tona. Esteja nas profundezas ali do meu íntimo, do meu inconsciente, eu vou lá acessando o inconsciente, me fazendo perguntas e tendo reflexões. Pessoal, queria trazer isso para vocês hoje. A gente vai precisar ter outros 3 encontros. As próximas ferramentas são ferramentas mais simples e a gente vai deliberar lá no grupo. Talvez nem precise fazer um encontro. Eu posso gravar um vídeo e explicar para vocês como é que faz. Mas eu quero agradecer pela disponibilidade de vocês. Vocês veem que a gente teve 60 alunos. Nem todo mundo esteve presente aqui, mas é isso. Eu fico feliz por vocês terem tomado a decisão e ter dado o primeiro passo. Contem comigo, continuem contando comigo. O método de conversão ele não acaba na imersão. A gente continua por aqui. Vocês têm o meu número de telefone pessoal. Pode me contactar. E o que vocês precisarem. Se eu não souber, eu vou procurar alguém que saiba. Galera, só para eu saber, valeu a pena esse bate-papo? Vocês acham que ajudou a gente em alguma coisa? Dá só um joinha aí para eu saber. Muito bom, a Nayara. O Diego disse que foi tão bom que o tempo passou rápido. Pô, maravilha. Obrigado, Diego. Obrigado por estar presente aqui. Obrigado, Nayara. Valéria disse que foi ótimo. Maravilha, pessoal. Então, ó, a Daniela disse que foi excelente, Luciana foi muito bom. Maravilha, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês estiverem com disponibilidade ou não estiverem tão cansados assim, obrigado, Eduardo. Agora, às 8 horas, lá na comunidade Vendedores Pro, eu vou dar uma outra aula com um tema diferente, que é perfil de cliente ideal. É um assunto que a gente tem no manual também, vocês, inclusive, têm tarefas sobre isso no manual. Então, se vocês já quiserem adiantar alguma coisa e puderem participar da aula às 20 horas, eu vou encaminhar o link. Beleza, eu vou encaminhar o link lá no grupo do método de conversão, mas
Quem ainda não está na comunidade Vendedores Pro, entra lá na comunidade, bem bacana, a gente já tem quase 500 vendedores lá, mas eu vou mandar o link, vai começar às 8 horas em ponto, tá? Então, vou mandar o link, a gente sempre dá uns 2 minutinhos para a galera entrar. Vou mandar o link do Meet para vocês lá no nosso grupo do Método de Conversão, e aí vocês entram lá também, que se tiver disponibilidade vai ser bem bacana. Grande abraço, até mais. Se vocês quiserem bater uma foto, um print, postar no Instagram, me marca que eu vou estar lá. Pode falar, Luciano. Foi sem querer? Levantou a mão, Luciano? Até mais, pessoal.